Olá pessoal, a dica de hoje vai ficar por conta de um passeio muito interessante para quem quer conhecer aí uma das atrações turísticas mais bacanas de Nova York, que é a travessia saindo do sul de Manhattan, utilizando a Staten Island Ferry em direção à ilha de Staten Island. É um passeio muito bacana e proporciona belas paisagens e uma vista muito privilegiada da Estátua da Liberdade. Não tão próxima quanto os tickets pagos, mas recomendo e eu acho que você não vai se arrepender se optar por este passeio. Uma opção, sem dúvida, muito interessante para que você possa conhecer essa atração é se utilizar do mais famoso e tradicional meio de transporte em Nova York, que é o metrô. Você pode se valer das inúmeras linhas de metrô que servem toda a cidade para poder visitar não só esta, mas inúmeras atrações. Neste caso, você pode pegar qualquer linha do metrô no sentido sul de Manhattan, ou, como dizem nas estações ou mesmo nos letreiros das estações, sentido downtown. Uma opção bem interessante é você utilizar a linha 1 do metrô, que é o que eu mostro no vídeo, num mapa que você pode obter no site do metrô de Nova York e que eu deixo também na descrição desse vídeo. A sua estação de destino é a estação South Ferry. Evite os agentes, eles se aproveitam do grande movimento de pessoas, da ansiedade que as pessoas têm de conhecer a atração. Fuja dos agentes, não existe nenhuma necessidade de ticket ou de ingresso ou de autorização para que você possa entrar na balsa e fazer essa travessia. Muitos deles, aproveitando-se do desconhecimento dos turistas, podem argumentar que a balsa destina-se tão somente a residentes, tão somente a americanos, só funciona em determinados dias da semana. O passeio, utilizando-se a Staten Island Ferry, é gratuito. Você só tem o trabalho de deixar a estação do metrô, acessar, como no meu vídeo aí eu mostro para vocês, as portas da estação. Você vai subir através de uma escada rolante e vai chegar até uma porta. Nesta porta existe um controle de segurança que em todos os pontos turísticos dos Estados Unidos ele é feito, que é uma eventual vistoria em uma mochila, em um pacote. Eles se utilizam de cães farejadores e alguns seguranças. Muito bom, por sinal, porque garante a nossa segurança também. Informar vocês que muito próximo do saguão principal de acesso à balsa, que é justamente esse que nas imagens que eu fiz você vai entrar por essas portas metálicas e vai passar por um saguão, algumas escadas rolantes para entrar na balsa. Existem próximos, fora desse saguão principal, algum cais ou algum tipo de bilheteria que dá acesso a passeios pagos, passeios que vão se aproximar mais da Liberty Island ou da Ellis Island e da própria Estátua da Liberdade. Uma coisa muito importante, o intervalo entre a saída e o retorno desses passeios é muito maior do que o das balsas. O intervalo entre a saída da balsa e o retorno ele é muito menor porque assim que uma balsa deixa o sul de Manhattan em direção a Staten Island, outra balsa em sentido contrário também está saindo. Então você tem intervalos muito menores, o que proporciona aí uma espera menor. Uma outra coisa bem interessante, a balsa, essa gratuita que sai de South Ferry em direção a Staten Island, é uma balsa mais alta e muito maior, ou seja, você tem uma quantidade maior de pessoas embarcando e, considerando a altura da embarcação, a vista também é muito bonita. Eu acho importante colocar essas questões, o que não impede que cada um possa fazer sua opção por um passeio mais próximo da estátua, mais adequado.
Nas proximidades existiam algumas pessoas sendo abordadas por alguns agentes que sequer utilizavam coletes. E eles entram numa espécie de atmosfera de correria, como se você fosse perder o horário, para que você faça a compra do ticket e você possa entrar logo na fila. Uma dica fundamental é a seguinte: procure se informar com clareza qual o horário da próxima saída. Procure se informar também a possibilidade de devolução do ticket, tá? E por conseguinte a devolução do dinheiro. Porque eu presenciei algumas pessoas passando por esse tipo de situação. E existe um certo desconforto por parte do turista, porque se você começa a questionar um desses agentes, alguns deles sequer estão identificados, são claramente golpistas ali, que estão vendendo tickets legítimos, mas sem o mínimo de preparo, o mínimo de orientação, muito mais preocupados em vender o ticket do que orientar o turista. Evite este tipo de abordagem. Se a sua ideia é o passeio pago, é mais interessante que você faça a compra prévia desses passeios, desses tickets, o que impede a ação de alguns desses supostos agentes aí que tentam enganar as pessoas. Eu espero ter falado para vocês algumas das dicas principais desse ponto interessante de Nova York, e para muitos, por questões até de conhecer o maior número de pontos turísticos a um custo menor. Ele é gratuito, ele é muito acessível e é uma opção bem bacana para quem às vezes tem até pressa de conhecer um ponto turístico rápido e com pouca fila, tá? A balsa, como ela é muito grande, você tem também poucas filas. Deixo um abraço para vocês aí e até o nosso próximo bate-papo.